Na aula de hoje, vamos analisar os resistores e a potência elétrica. Os resistores são dispositivos eletrônicos cuja função é a de transformar energia elétrica em energia térmica pelo efeito Joule. Também chamados de resistência, estão presentes em aparelhos como chuveiros, televisores, computadores, aquecedores, ferros de passar roupa, rádios, lâmpadas incandescentes, dentre outros. São dispositivos para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos por meio de efeito Joule. Eles são componentes que se opõem à passagem de corrente elétrica, ou seja, resistem à passagem de corrente elétrica, limitando sua intensidade. São representados pela letra R e no Sistema Internacional de Unidades são medidos em ohm, ou seja, volts por ampere. Aqui nós temos a representação do resistor que é feita no circuito. Pode ser feita através de um quadradinho, pode ser feita com essa malha aqui, ou então pelo próprio aparelho que tem o resistor, seja uma lâmpada, um chuveiro, um ferro de passar roupa. A maior parte dos resistores é feita de materiais de alta resistência elétrica, e esses são conhecidos como dielétricos. Os que apresentam uma resistência elétrica constante são conhecidos como resistores ôhmicos. Quando inserimos um resistor em um circuito elétrico, ocorre uma diminuição na intensidade da corrente elétrica. Além disso, a presença dele ao longo de um fio acarreta redução ou queda do potencial elétrico. Alguns resistores conseguem manter sua resistência elétrica constante, mesmo em um grande intervalo de tensões elétricas. Eles são conhecidos como resistores ôhmicos. De acordo com a primeira lei de Ohm, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica que se forma em um resistor ôhmico é sempre constante. O que significa isso? A razão entre a tensão elétrica ou potencial elétrico U pela corrente vai ser sempre um valor constante para um resistor ôhmico. Nos resistores ôhmicos, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada e inversamente proporcional à resistência elétrica, que é o que traduz a fórmula da primeira lei de Ohm, ou seja, U é igual a R vezes I. O que significa isso? Quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Ou seja, ela é diretamente proporcional a DDP ou tensão e é inversamente proporcional à resistência ou ao resistor. O R indica a resistência elétrica, o U a diferença de potencial elétrico em volts e o I a corrente elétrica em ampere. Essa fórmula é a que vai substituir a fórmula da corrente elétrica que nós vimos na aula anterior. É muito mais fácil de você determinar a corrente elétrica utilizando a primeira lei de Ohm do que utilizando a fórmula da corrente elétrica. Aqui nós temos a representação do resistor no circuito, os dois pontos A e B, que significam os pontos de diferença de potencial, voltagem ou tensão, que a gente representa por UAB, e a corrente, o sentido da corrente que está atravessando o resistor. Os resistores reais não são ôhmicos, ou seja, eles não mantêm a resistência elétrica constante para quaisquer medidas de tensão ou corrente. No entanto, apresentam uma resistência elétrica constante para um grande intervalo dessas medidas, como a gente pode ver no gráfico aqui embaixo. A resistência vai variando de acordo com a medida da corrente, conforme a corrente vai aumentando, mas tem um intervalo de valor de corrente que ele permanece com a resistência praticamente constante, ou seja, isso aqui é praticamente uma reta. Para qualquer valor de corrente e de tensão aplicada, a resistência permanece constante para um grande intervalo de medida de corrente elétrica. No regime de tensões e corrente elétricas intermediárias, o resistor acima, que está representado através do gráfico, ele é considerado ôhmico exatamente por causa desse intervalo de corrente, onde ele mantém a resistência constante. A segunda lei de Ohm. A capacidade dos resistores de controlar o fluxo de corrente elétrica diz respeito à sua resistência.
Ela, por sua vez, depende de fatores geométricos como o comprimento e a área transversal do resistor, e também de uma grandeza característica de cada material conhecida como resistividade. O que é que significa isso? A primeira lei de Ohm te permite calcular a corrente elétrica, a tensão elétrica ou a DDP, e a própria resistência. Mas vale lembrar que essa primeira lei de Ohm é aplicada para um circuito onde você ligou vários dispositivos, certo? E que se esses dispositivos já estavam prontos, ou seja, a resistência de um resistor colocado num circuito já foi calculada em função do material dele e dos fatores geométricos. Em outras palavras, o módulo da resistência de um resistor ôhmico não depende do potencial elétrico aplicado aos seus terminais, mas sim ao seu formato e ao material utilizado em sua confecção. Esta é a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência de um resistor vai ser igual ao produto da resistividade do material pelo comprimento dele dividido pela área da seção transversal. Aqui nós temos no esquema um pedaço de um fio condutor que é considerado um resistor. Esse fio tem um comprimento, tem uma área de seção transversal e este material tem uma resistividade. A resistência que ele vai ter vai depender exatamente desses elementos. Ou seja, resistência vai ser igual a ρ, que é a resistividade, vezes L, que é o comprimento, dividido pela área. Vamos analisar essa segunda lei de Ohm de acordo com a resistividade do material. Nós temos que a resistência será o produto da resistividade pelo comprimento dividido pela área, onde R é a resistência do resistor, ρ é a resistividade medida em ohms vezes metro, L é o comprimento em metro e A é a área da seção transversal em metro quadrado. Isso significa o quê? Apesar de eu ter materiais de mesma resistividade, se eu provocar qualquer alteração nas características geométricas do resistor, eu vou mudar essa resistência. Então, a gente vê no exemplo aqui que eu tenho um fio 1 feito de um material qualquer, ele tem um comprimento L, mas tem uma área de seção transversal A1. Se eu aumentar essa área de seção transversal, mesmo não mudando o comprimento do fio e o material, eu vou ter uma alteração na resistência. Ou seja, materiais de mesma resistividade, porém com resistências diferentes, porque os fatores geométricos foram mudados. A resistividade ρ é uma grandeza física que depende de fatores microscópicos e é relativa a cada tipo de material. A resistividade de materiais condutores, como a prata ou o cobre, é muito baixa. O que significa isso? Você terá uma grande produção de calor, uma vez que eles oferecem pouca resistência à passagem de corrente elétrica. Outros materiais, como a borracha, o vidro e o plástico, apresentam medidas de resistividade muito elevadas, o que significa que, se eles forem atravessados por corrente, eles vão produzir uma quantidade de calor muito pequena. Como exemplo, vamos ver alguns tipos de resistores, não que isso seja necessário para os cálculos que vocês vão fazer, é apenas a título de conhecimento, para saber que um resistor nem sempre é utilizado para transformar energia elétrica em energia térmica. Eles podem ser diferentes de acordo com o material com que foram produzidos. Além disso, existem resistores que mudam de resistência quando submetidos a diferentes agentes externos. Alguns deles são sensíveis à variação de temperatura e conhecidos como termorresistores. São usados como sensores de temperatura. Então, nós temos aqui os fios de ligação, um selo de cerâmica e vidro que é para isolar, um corpo de alumínio, um elemento de resistência de platina e um selo de cerâmica e vidro do outro lado também como isolante. Esses resistores são utilizados como sensores de temperatura.
Além deles, há os que respondem a variações na luminosidade, conhecidos como fotorresistores. Há ainda resistores que mudam de resistência quando submetidos a campos magnéticos, são os magnetorresistores. Então, nós temos aqui os fotorresistores, quando eles são submetidos à luminosidade, eles mudam de resistência, a representação dele no circuito é dessa maneira, e o magnetorresistor, quando submetido a campo magnético, vai mudar sua resistência também, são representados dessa maneira. Vocês não vão utilizar isso aqui para cálculo, para efeito de cálculo, apenas para conhecimento, sabendo que fotorresistores são submetidos à luminosidade, magnetorresistor e a campos magnéticos. Potência dissipada é uma outra grandeza extremamente importante no cálculo de eletrodinâmica. A grandeza física que mede a quantidade de calor que um resistor transfere para os seus arredores a cada segundo é chamada de potência dissipada. A potência dissipada é uma grandeza escalar medida em watts, assim como a gente já viu lá na mecânica. Em qualquer um dos sistemas, a potência é medida em watts. Na física, a grandeza potência tem um significado bastante amplo, mas sua definição é sempre relativa à razão entre a quantidade de energia e um determinado intervalo de tempo, como a gente já viu na mecânica, que potência é energia dividido por ΔT. Portanto, a potência que é dissipada por um resistor é uma medida de quanta energia esse resistor é capaz de transformar em calor a cada segundo. Lá no sistema mecânico, a gente calculava a potência para saber quanta energia mecânica era transformada em cada segundo. Representava a potência mecânica. Aqui é a potência elétrica. Essa potência aqui pode ser calculada em função da voltagem, DDP, ou tensão, vezes a corrente, ou seja, U vezes I, e é medida em watts. Como U é igual a R vezes I, a gente pode substituir aqui na fórmula, no lugar de U, R vezes I. Então, nós teremos uma potência dissipada em função da resistência e da corrente, que será R vezes I ao quadrado. Ou também, se a gente isolar o I aqui, nós teremos que I é igual a U sobre R. Substituindo na fórmula aqui, teremos a potência dissipada calculada em função da DDP e da resistência, que é U ao quadrado sobre R. Ou seja, é a mesma fórmula de potência. A gente só combinou esta fórmula de potência com a primeira lei de Ohm para poder calcular a potência em função de outros elementos que a gente conheça o valor, em função da resistência e da corrente ou em função da DDP e da resistência. O cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida seja calculada em kWh. Por que isso? A companhia de eletricidade não tem condições de fornecer para você energia elétrica. Ela te fornece o quê? DDP ou voltagem. Os aparelhos que você vai ligar na sua casa que vão transformar essa energia elétrica em energia de qualquer outra modalidade, em energia térmica, em energia mecânica, não importa. Mas essa energia vai ser calculada na hora que você ligar o seu dispositivo que você tem no seu circuito. Saber calcular o consumo de energia é de grande importância para um uso consciente da energia elétrica. Para calcularmos o consumo de energia elétrica que é cobrado pela companhia de eletricidade, basta sabermos qual é a potência do aparelho que nós estamos ligando, bem como o tempo em que esse aparelho vai funcionar. A fórmula que usamos para calcular o consumo de energia elétrica é o produto da potência pelo tempo de utilização do dispositivo, ou seja, energia vai ser o produto da potência do dispositivo vezes o tempo que ele permaneceu ligado. A unidade de medida dessa energia elétrica é o quilowatt-hora, que é utilizada aqui no nosso país.
A potência tem que ser em quilowatt e o tempo de uso tem que ser em hora. Então, o único cuidado que vocês têm que tomar quando for calcular a energia consumida vai ser transformar a potência do dispositivo para quilowatt, que normalmente é dada em watt, e o tempo de utilização em hora. Então, por exemplo, para um chuveiro de 4.800 watts, para um banho de 15 minutos, como é que eu vou calcular a energia que ele consome? Eu vou transformar essa potência em quilowatt, vai ficar 4,8, e o tempo de utilização, 15 minutos dividido por 60 para poder passar para a hora, ok?